Saudações a todos, e antes de começar o vídeo tem uma grande novidade. Agora nós temos uma loja oficial da garagem em parceria com o Automotivo, com uma linha que traz camisetas, moletom, caneca e outras coisas. Em breve nós teremos novas estampas. Então você pode comprar essa estampa aqui, essa belíssima estampa aqui com Alfa Romeo e outras que podem ser encontradas no site que está aparecendo aqui embaixo e também na descrição do vídeo. Em breve, como eu falei, novas estampas e uma variedade maior de escolhas. Então corre lá para a garagem e agora vamos acelerar no vídeo. Na semana passada eu falei para vocês do EJS1, aquele modelo subcompacto da JAC, que é o elétrico mais barato do Brasil. Hoje a gente vai falar de uma versão mais cara, que é um SUV médio, já está num outro segmento e sem dúvida nenhuma também traz algumas qualidades interessantes, como o estilo, a autonomia e outras questões que eu mostro no vídeo. Saudações a todos, e hoje mais um Garagem Daily Driver elétrico. Aliás, a gente podia chamar esse quadro disso, para criar um quadro de carros elétricos. Na verdade, vocês sabem, a gente na matéria de sábado traz aí carros novos, né? E nos outros outros 3 dias que tem matéria aqui no canal, domingo, terça e quinta, temos caminhão, temos moto e também veículos clássicos que a gente adora. Hoje falaremos de outro elétrico da JAC, o EJS4, que é um modelo muito interessante. Ele é baseado no T60, porém passou por um facelift, ele ficou com um estilo muito interessante, se encaixa aí no estilo dos SUVs médios, né? Então é aquele segmento onde o Compass domina, a gente sabe, mas acho que quando a gente fala de carro elétrico a gente já entra em outro segmento, digamos, com outros concorrentes. Logicamente ele está concorrendo no segmento de SUV médio, mas eu acho que o elétrico, pela questão do preço, eu vou comentar daqui a pouco, ele está numa outra ideia, pelo menos no momento atual. Bom, particularmente eu gostei do design, até eu estava gravando aqui para uma pessoa, perguntou, mas é o novo Kia, né? Interessante, esse design mais moderno, tem muito de coreano, tem muito de tudo, né? O design hoje em dia, ele traz essa característica. E essa frente fechada, ela causa muita curiosidade no trânsito. Você percebe que as pessoas olham pelo retrovisor, que justamente ó, ele tem a luz diurna também aqui, né, e os faróis, mas ele traz realmente um design agressivo e isso acaba chamando a atenção também. Inclusive reparem nessa, parece uma flecha, né, que a gente vai ver na lanterna traseira também. Detalhe aqui cromado, então isso dá uma, como a gente sabe, o cromado é sempre usado para dar uma certa relevância, né, um certo requinte para os carros. Um dos destaques a gente vê aqui na frente, câmera 360 graus, que não é uma novidade no mercado, mas muitos modelos até mais caros ou nessa faixa de preço não tem. E é uma coisa legal, a gente vai ver dirigindo, eu acho a câmera 360 muito útil. Detalhe aqui para as rodas, tem um desenho bem atual, calçados com pneus Michelin também. Aqui você identifica ele como elétrico, ele é discreto, ao contrário do EJS1, que é um carro, digamos, mais chamativo, até pelas cores e tal. Esse aqui ele é um carro mais discreto. Câmera 360, também o detalhe aqui no retrovisor. Então nós temos também essa questão, você olha essa câmera, ela reflete ali dentro. Freios a disco nas 4 rodas, que parece um detalhe, mas a gente sabe que aqui no Brasil as marcas elas economizam ao máximo e muitos modelos não trazem isso. E eu comentei sobre o desenho de flecha, a gente vê o desenho da dianteira
E aqui o desenho da traseira também. O pessoal falou da Kia, né? Mas a Kia também ela pega design de muita coisa, inclusive a Cayenne. Eu acho que tem a Kia, ela deu uma chupada no desenho também. Algo interessante é o espaço interno. Nós temos um porta-malas generoso, em comparação com o EJS1, claro, mas é outra proposta, mas um bom tamanho de porta-malas, sem dúvida nenhuma. Não temos o porta-malas elétrico, que poderia ser, né? Poderia ser um item a mais aí, para se destacar. E aqui nós temos o espaço interno, que foi algo que particularmente gostei. Mas assim, nós temos a bateria aqui embaixo. Tem que lembrar que esse é um veículo elétrico, ele tem a bateria aqui embaixo. Então as pernas ficam um pouquinho mais dobradas. Mesmo assim, o espaço interno dele é bom. Eu gostei, é quase plano, inclusive. Lembra quando a Honda criou esse conceito do assoalho plano na traseira, como chamou a atenção do mercado? E eu gostei também do acabamento de modo geral. Aqui o detalhe do teto solar panorâmico, grande, ocupando aí boa parte do teto. Mas então o espaço interno dele realmente é bem interessante. Banco elétrico, outra coisa que facilita muito é o seu ajuste, né? Encontrar a melhor posição de guiar. E aqui, power, botão, nós temos algo interessante, que é justamente o acabamento do painel. Eu gostei, eu achei que o acabamento ficou de bom gosto, o detalhe das costuras. Os veículos chineses evoluíram muito, desde o primeiro que eu andei, lá em 2012, eles realmente evoluíram drasticamente, eu vou dizer assim. Olha só que interessante. Vocês estão vendo que essa multimídia, um detalhe aqui para o tamanho da tela, como no EJS1 estava em chinês, aqui nós temos a versão definitiva, que é a versão em português. Nós temos inclusive o Apple CarPlay Android Auto, com cabo, né? Não temos carregador por indução, no EJS1 tem, é uma coisa que poderia ter. E o detalhe aqui do volante multifuncional, é um multifuncional que tem um desenho interessante, porque ele é bem intuitivo, né? Você vai clicando aqui, ó, informação de condução, e você vai escolhendo as opções aqui. Então ele é um menu intuitivo para ir percorrendo com os dedos dos dois lados, para mudar de faixa também, né? A faixa da música, da rádio, enfim. Muito prático. Nós temos aqui regulagem dos espelhos retrovisores elétricos, fica até num lugar incomum, mas é algo também que, dependendo de quanta gente dirige o carro, você não vai mexer muito, né? E o detalhe aqui do painel mostrando autonomia, carga de bateria, e aqui a eletricidade, velocidade de roda, voltagem, capacidade da bateria. E aqui nós temos algo também falando sobre o odômetro parcial, odômetro total. Ar-condicionado. O ar-condicionado não é dual zone, poderia ser também algo a mais, né, para se destacar. Mas é interessante esse estilo touch aqui do painel. Como falei, o carro tem um acabamento muito interessante. Por fim, nós temos este câmbio, né? Parking aperta, reverse, neutral drive, né? Basicamente ré, ponto morto, e o drive para você ir para frente. Basicamente é isso que ele faz. Freio eletrônico, aqui o assistente de subida. Uma coisa que eu gostei foi que o porta squeeze, aqui o porta-copo, né, na verdade, ele tem diferença de tamanho. No EJS1 eu não senti muito isso, fica mais preso aqui, o que é importante, né, quando você está rodando. Aqui, sobre a câmera 360, nós temos algumas opções. Então, nesse momento, você tem as opções de visualização traseira, já está. Visualização lateral, visualização dianteira, e ele mostra a localização do carro também em relação à guia. E aqui, falta o amortecedor de capô. Nós temos o coração da máquina, motor elétrico aí com 150 cavalos, mas até que por conta do torque instantâneo ele acaba te passando uma sensação diferente. Vamos conferir agora nas impressões. Impressões ao volante. O carro elétrico ele traz, como eu já havia comentado, uma grande sacada que é o torque instantâneo. Eu acho que o torque instantâneo é o que eu falo, é a razão mais, é a razão certa, mais errada para você comprar um carro elétrico, é o torque instantâneo. E esse carro, logicamente, tem aí 34
né, quilograma-força-média de torque. Não é nem um torque avassalador, né? Eu quero pegar o Taycan pra gente andar, que aquilo lá, sim, meus amigos, são 100,2 ou 102 quilograma-força-média de torque. Não me recordo ao certo agora, mas aquilo lá é um empurrão nas costas dado por um elefante, sabe assim? A sensação é muito absurda no Taycan. E eu mesmo, né, no Audi e-tron, que a gente já andou aqui na garagem, realmente muito torque e despejado de uma maneira nada polida, digamos assim. Mas brincadeiras à parte, claro, o torque instantâneo é muito divertido, porque ele te entrega uma satisfação ao volante, né? O carro elétrico não tem barulho, ele não tem outras características, então o torque instantâneo ele te dá uma satisfação muito grande. Falando de JS4, eu comentei sobre as características externas. Sem dúvida que ele é um carro bonito, é um carro muito bem acertado em termos de design, espaço interno. Vocês veem uma coisa que eu falei do EJS1, que aqui não tem, que é o acerto do banco, né? O EJS1, a bateria também fica embaixo do carro, mas você não tem ajuste de altura, a posição de dirigir não é tão interessante. Essa aqui, a posição de dirigir dele é muito confortável, o banco, aliás, bastante cômodo também, vale ressaltar. Então, ele tem essas qualidades muito interessantes quando a gente fala de conforto a bordo, né? Que é, sem dúvida, algo essencial, né? Quando você vai dirigir, que você tenha conforto. A questão, de modo geral, são rodas de 18 polegadas, então dinamicamente falando, eu também achei que ele tem um bom acerto para curvas, um bom acerto para, eventualmente, curvas rápidas, curvas mais fechadas. A carroceria rola pouco. Uma coisa legal, né? Então tem suspensão independente na dianteira, um eixo de torção na traseira, ou seja, não é uma suspensão com uma concepção tão moderna, mas ele realmente acaba entregando conforto e, como eu falei, assim como o EJS1, ele traz também um bom acerto para andar aqui, né? Para andar aqui no Brasil, não é qualquer coisa não que consegue se ajustar. De qualquer forma, ele é um carro então que ele consegue mesclar essas questões de conforto, desempenho, retomada. 0 a 100, 7,5, né? 7,5 segundos. Por conta do torque instantâneo. Então ele é um carro bastante rápido, bastante ágil, né? Ágil, né? A melhor palavra para definir. Quando você precisa sair de alguma situação de trânsito, você está atrás de um caminhão, alguma coisa assim, realmente ajuda muito. Outra questão, também eu falei dos carros chineses, né? O primeiro carro chinês que eu andei foi em 2012, foi um J5, e é um carro que ele tinha suas qualidades, mas ele ainda estava um degrau abaixo. Os chineses naquela época precisavam de desenvolvimento, até em coisas de acabamento. Você vê, a gente tá andando aqui, no carro elétrico você consegue ouvir muita coisa, não tem um barulho, né? Ou seja, os chineses resolveram essa questão. Você anda no concorrente dele, que são os Chery, que estão se transformando em Hyundai, né? No sentido de qualidade, de confiabilidade de mercado. Realmente os chineses, eles evoluíram muito nesses 10 anos. E nem tenho que falar de bateria, que a bateria, que é a base dos carros elétricos, é uma tecnologia que é também usada pelas marcas mais conhecidas, mas também tudo muito chinês, né? Tudo, bom, iPhone, qualquer coisa que a gente faz hoje tem alguma mão da China nessa história. Então, em termos gerais, sem dúvida que ele é um bom carro. Eu acho que uma questão é justamente o carregamento. Eu não mostrei aqui na lateral, eu mostrei no EJS1. Eles têm o acerto, né, os plugs para o padrão chinês. Como a gente sabe, na China tem um mercado gigantesco de veículos elétricos. Então, o que acontece é que eles, na verdade, não precisam padronizar para o resto do mundo. A verdade é essa, com a quantidade de vendas que eles têm lá. De qualquer forma, seria interessante se a gente tivesse um padrão tipo 2, que eu acho o melhor deles, que é o padrão europeu, para facilitar a recarga. Dá para você recarregar em tomada, 220, em 8 horas você carrega. Ele tem uma boa autonomia, 420 km. Eu achei até que ele tem um gasto bom. O gasto dele, eu achei que o JS1 proporcionalmente gasta mais a bateria. Uma bateria menor também. Mas eu achei essa aqui realmente com um bom nível de gastos, né? Entre o que eu
precisei andar, não andei muito com ele, choveu muito aqui em São Paulo, agora que o sol tá voltando, eu acabei andando menos do que eu gostaria. De qualquer forma, eu percebi que ele tem gasta menos. Olha só, a câmera 360 que eu comentei, olha aqui, ó. Ele vai mostrando a lateral. É interessante, né? Realmente eu gosto da câmera 360. Eventualmente atrapalha um pouco. Você, por exemplo, está usando um GPS, um Waze ou outro, e precisa fazer por exemplo, você está numa estrada que você não conhece. Aí você dá seta, ele logicamente vai ocupar com a câmera para te mostrar a entrada, a rua, tal, a estrada no caso. Eu acho só isso um pouquinho ruim de ter a câmera 360, mas também dá para mudar isso em configurações. De qualquer forma, o carro tem várias qualidades. Defeito é aquele que eu falei de algumas coisas aí, falei de acabamento ali, podia ter porta-malas elétrico e tal, até para ter o foco nesse público que ele tem. Mas eu acho que novamente cai na grande questão, que é o maior problema, o calcanhar de Aquiles aí dos veículos elétricos, que é o preço, sem dúvida nenhuma. O preço dos elétricos, ele talvez algum dia chegue num preço legal. É o que falta para ele, ter um preço competitivo. Apesar que, competitivo, logicamente, para concorrer com carros a combustão. É uma coisa um pouco complicada, porque a tecnologia elétrica é muito cara, né? E isso, algum dia, talvez abaixe. Eu acredito que vai cair com o tempo esses valores, para que eles se tornem mais acessíveis, né? Essa é a verdade. Mas foi engraçado que eu tava gravando e passou um senhor, que até um dia eu tava gravando Corolla Cross, ele comprou uma também. Ele falou, viu o carro, falou, pô, gostei do design e tal, quanto que custa? Eu falei, pô, 250, custa um pouquinho mais agora, né? 250 foi quando lançou. Ele falou, até que por ser um veículo elétrico o preço tá dentro, ou seja, muitas vezes o comprador também de carros desse nicho, ele tem já uma ideia de valor que é diferente de quem vai comprar o carro somando valores. Mas enfim, tá aí, é uma proposta, deve chegar mais chineses elétricos em breve. A JAC tem a maior opção do mercado, tem caminhão, tem picape, e eu acho que eles vão colher frutos também com isso, com o passar do tempo. Obrigado pela audiência, grande abraço a todos, e nos falamos todo sábado aqui nas matérias do Garagem Daily Driver. Até mais.